Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meus amados, debaixo desta palavra poderosa que estamos meditando desde hoje de manhã, nós já temos aqui milagres. Por favor, não se esqueça, nós estamos mais uma vez, ou dando continuidade nesta campanha maravilhosa, orando e jejuando por 21 dias por causas impossíveis. Eu quero que você escreva aqui com muita fé, mas faça com muita fé, escreva aqui embaixo com muita fé. Eu creio, o impossível vai acontecer. Amém? Glória a Deus, queridos, eu tenho um testemunho lindo, já eu vou contar para trazer ainda mais fé ao seu coração, para acender uma fé ainda maior em seu coração, amém? Estamos falando desde hoje de manhã sobre o seguinte tema, isso você precisa ter no seu coração, se o meu milagre ainda não chegou, é porque já está chegando, se já chegou, é porque muitos outros vão chegar. Ou muitos outros chegarão. Queridos, nós temos que ter isso em mente de uma forma muito clara. Sim, porque é certo que o inimigo vai sempre tentar atrasar, interromper. O que eu disse? Ele vai tentar. E muitas vezes nessas tentativas, nós, não porque Deus perdeu o poder, não porque Deus perdeu o controle, como nós meditamos ontem aqui, mas porque nós, às vezes, oscilamos na fé. E nessas oscilações da fé, sim, o inimigo alcança território e consegue, às vezes, atrasar. Não por conta que Deus, ou de Deus ter perdido o seu poder, a sua unção, não. O poder é dele, a unção é dele, ele não tem como perder. Mas nós, por conta de incredulidade, ou seja, de dúvida, oscilações da fé. Nessas oscilações, quando você oscila, ali o inimigo, ele alcança território, ele avança, e aí sim, como é que diz o texto? A maldição sem causa, ela não tem efeito. Agora, quando o diabo tenta lançar uma maldição e encontra um coração com a fé abalada, é óbvio que ele consegue fazer alguma coisa. Mas nós não vamos abalar mais a nossa fé. Declara aqui embaixo, não vou mais abalar a minha fé, ou não vou mais permitir que a minha fé seja abalada. Escreva isso agora com muita fé, sabe, como uma declaração profética, profetizando isso sobre a sua própria vida, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje já falamos, né? Número 1, o fato de você não estar vendo o milagre chegar, a movimentação de Deus, isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Essa tem que ser a nossa fé, queridos. Essa precisa ser a nossa fé. Amém? Amém, meus amados. Glória a Deus. Então deixa eu contar aqui o testemunho de Mário de Souza. Eu não sei se eu posso dizer o último sobrenome, mas começa com a letra S também. Ele diz assim, amado e abençoado profeta Samuel Felipe. Isso aqui ele me mandou, gente, às 10h05 da manhã. Presta atenção. 10h05 da manhã. Profeta, quero aqui confessar que a minha fé estava muito abalada. E eu estava já, inclusive, reclamando muito, não de Deus, mas questionando a Deus. E eu sei que isso está errado,
Mas eu perguntando, Deus, eu estou te buscando, eu tenho te buscado, por que eu não consigo aumentar as minhas vendas? Sabe, profeta, eu preciso muito, na verdade, precisava muito de aumentar as minhas vendas. Não estava conseguindo bater minhas metas já há 3 meses, já seria o 4º agora. Só que a live de hoje de manhã mexeu profundamente no meu coração e eu estou aqui envergonhado diante de Deus e diante do Senhor, profeta, um homem de tamanha fé. Louvo a Deus por sua vida e por seus ensinamentos. Então hoje meus olhos foram abertos, eu pedi perdão a Deus por estar me queixando, por estar reclamando. E eu disse, bendito tudo que vem em nome do Senhor. E eu disse também, aprendi aqui com o Senhor, Deus, eu estou preparado, me perdoe pelas, olha só gente, pelas vezes que questionei o Senhor, não tenho direito de fazer isso, por favor Senhor me perdoe. E eu recebi o perdão, que também aprendi com o Senhor, que eu preciso entender que Deus é um Pai de amor, oh glória a Deus, e que eu preciso entender que Ele me ama e me perdoa. Senti o perdão de Deus, tomei meu café da manhã, fui trabalhar. Profeta, a propósito, estou de jejum de doces, pensa num desafio, fiquei os primeiros 21 dias em jejum e vou seguir em frente, estou até me sentindo mais saudável. Que bênção, querido Mário. Ele diz assim, ó, e para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de reconhecer, pedir perdão, fazer esta oração e declarar o poder de Deus, agora há pouco, 9h12 da manhã, um cliente meu que tinha me pedido um orçamento muito grande. Na verdade, posso aqui testemunhar e posso enviar para o senhor tanto o orçamento quanto o contrato que será fechado. É o maior pedido, a maior venda de toda a minha vida. Profeta, dedico toda essa glória ao Senhor nosso Deus e ao Senhor, profeta. Sim, o Senhor que tem nos impulsionado a termos fé verdadeira, não uma fé que fica subindo e descendo, as oscilações. Obviamente o que eu falei antes está influenciado por este testemunho aqui do Mário de Souza, né, de São Paulo. Querido, que Deus te abençoe e que essa seja a primeira de muitas. E ele segue falando aqui e eu digo louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, eu poderia contar mais muitos outros testemunhos que inclusive estão chegando agora. Enquanto eu estou comunicando, contando aqui o testemunho do Mário, chegando mais testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, escreva aqui embaixo, eu creio. O impossível vai acontecer. Amém? Vamos lá, seguindo na palavra. Número 2, então. A demora, entre aspas, talvez, vamos lá, vamos usar aqui, com todo o respeito, querido Mário, vou usar a sua imagem, como eu poderia usar a minha e de tantos outros, talvez de todos. Às vezes nós achamos que pode estar demorando, mas a demora, ela não cancela, ela não anula a promessa. Abacuque 2:3, eu amo esse texto, por isso eu uso ele muito frequentemente. Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se, ou está para se cumprir, no tempo determinado, ou seja, tem um tempo, gente. Falamos um pouco hoje de manhã, não é que está faltando poder de Deus para você receber o milagre, para que a promessa se cumpra. É que existe um tempo que Deus precisa nos preparar, e não é porque falta poder para Ele de nos preparar, é que às vezes nós nos fechamos. Às vezes nós estamos, pelas dúvidas, pelas oscilações. Esse milagre aqui, Mário, eu falo com muito respeito, carinho por você. Amém, querido? Eu não o conheço, mas falo com muito respeito. Esse milagre já estava pronto. Só que era necessário uma preparação. Lembrem-se que hoje eu falei mais uma vez sobre o livro de Daniel no capítulo 10, a partir do versículo 10. Desde o primeiro dia em que Daniel se propôs a buscar o Senhor, ali foram ouvidas as palavras de Daniel. E por causa das tuas palavras, disse o anjo, é que eu vim. Ou seja, Deus enviou o anjo dele com as respostas que Daniel queria, que Daniel precisava, desde o primeiro dia. Então, minha querida ovelha, chamado Mário de Souza, desde a primeira campanha, querido. Desde o primeiro dia em que você está fazendo esse voto de jejum e deixando os doces, ele dizendo que está sendo um desafio para ele. Mas desde o primeiro dia Deus já lhe ouviu, querido. Mas hoje, né? Olha só, esse testemunho fala tudo que... Ele retrata tudo que eu estou falando. Ele precisou ser tratado e, né, falo com respeito, parar de reclamar, de questionar Deus.
Então ele se posiciona, ele pede perdão, ele ora, e no mesmo dia, hoje mesmo, na mesma manhã, a live foi das 6h30 às 7h, 9 e pouquinho, agora não lembro aqui o horário, fechou o maior pedido da sua vida. Eu preciso, ou melhor, você precisa declarar aqui embaixo: eu creio de todo o meu coração, o impossível vai acontecer. Então, o nosso problema é que nós queremos que o tempo de Deus se adapte ao nosso tempo. Isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Se nós queremos o que é de Deus para nós, então precisa ser no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. Mas lembre-se, eu falei hoje de manhã que eu ia orar e vou orar, Deus me permitiu, por uma aceleração. Mas quando é que essa aceleração ela se confirma? Quando ela se consolida e acontece na nossa vida? Quando nós entendemos que precisamos passar pelos processos. Nós precisamos aceitar os processos de Deus. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo onde nós precisamos chegar? O que parece às vezes demorado para nós, para você, pode ser sim a preparação de Deus. Enquanto você espera o milagre, Deus também pode estar esperando você reconhecer um erro, você corrigir uma rota. Você está entendendo isso, meu amado, minha amada ovelha? Então isso precisa estar muito claro na nossa mente, no nosso coração, porque se Deus prometeu, não enterre a sua promessa, a promessa que Deus lhe fez, não enterre ela usando a dúvida, porque a dúvida enterra promessas. A dúvida enterra o cumprimento de promessas, de palavras proféticas. Não enterre a promessa porque Deus está trabalhando usando o tempo e você achando que esse tempo, esse atraso, essa demora, é que Deus não vai fazer, é que Deus se esqueceu. Não, não é. É Deus trabalhando. Amém? Número 3. Vamos adiante porque nós temos, o 2, 3, 4 e o 5. Vamos lá, eu pretendo terminar. Número 3. Quando tudo parece ter terminado, Deus pode estar, na verdade, iniciando, desculpa se sou redundante, mas iniciando um novo começo. Às vezes você olha assim, tá, mas peraí, terminou. E agora? Entenda que pode ser Deus dando um novo começo, um novo início. Evangelho de João no capítulo 11, Evangelho de João no capítulo 11, versículo 39 e 40 diz, lembra quando Lázaro, o povo chamou Jesus porque Lázaro estava doente e inclusive veio a morrer? Vocês lembram todo o contexto, as irmãs ali, uma chorando, a outra reclamando, Senhor, se o Senhor, não reclamando, mas se lamentando, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, mesmo meu irmão morto, tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus vai fazer. O que Jesus faz, encurtando aqui a história? O que Jesus faz? Jesus chega em frente ao túmulo e diz, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, Lázaro estava morto e guardado dentro de um túmulo há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Meus irmãos, vejam, aqui nós podemos fazer um retrato para nós. Os sonhos já estavam enterrados, os projetos já estavam enterrados. Claro, nós estamos fazendo alusão, usando deste caso de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, claro. Ele já estava morto, não havia mais o que ser feito. Só que o dono do tempo, o dono do mundo, o dono da vida, o autor da vida estava ali. Esse mesmo autor da vida, o dono do tempo, o dono de tudo, o dono de toda a ciência, de toda a riqueza, o dono de toda a prata e de todo o ouro está aqui agora. Ele está aí agora, nessa noite, ele está aí junto do seu lado. Deus está ao seu lado agora para dizer, para perguntar, filho meu, o que queres que eu te faça? Filha minha, o que queres que eu te faça? O que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? Deus está olhando para você agora. Deus está olhando para você agora, para saber de você o que você precisa.
o que você precisa. Diga para Jesus: Senhor, eu preciso que a minha esposa seja tocada. Senhor, eu preciso, as mulheres vão dizer, que o meu marido seja tocado. Senhor, eu preciso que meus filhos sejam tocados. Senhor, eu preciso que os meus pais sejam tocados. Senhor, eu preciso que o Senhor toque na minha empresa. Senhor, eu preciso que o Senhor toque nas minhas finanças. Senhor, eu preciso que o Senhor toque na minha saúde, na saúde da minha tia, do meu tio, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Não sei. Diga agora para Jesus o que você precisa. Fale para Ele. Porque aquilo que era aparentemente o final, era um novo começo da parte de Deus. Você recebe esta palavra? Vamos partir para o número 4. Eu sei que nós estamos sendo muito abençoados, mas eu preciso caminhar. Ainda tenho 4, 5, eu preciso orar por você. Número 4. Um milagre. Por isso que eu disse, ó, como é o tema para hoje? Se o meu milagre ainda não chegou, é porque já está chegando. Se já chegou, é porque muitos outros chegarão. Então, o número 4, o que é? Um milagre pode ser apenas a porta de entrada para outros muitos milagres. Meu Deus. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 diz: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Ou seja, aqui o profeta Isaías está obviamente profetizando acerca do momento em que Jesus estivesse no meio. No caso, ele estava falando acerca do Messias. Obviamente, Jesus, sim, Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, para tirar o pecado do mundo, para dar salvação a todos os homens. Aleluia. Ou seja, não é um só milagre. Esses dias, eu não vou lembrar agora o nome, gente, são tantos milagres, glória a Deus por isso, mas uma senhora que nos contou acerca da aposentadoria dela, só que teve outros tantos milagres. Quantas pessoas às vezes chegam aqui e contam 2, 3, 4 milagres. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já receberam aqui nas lives, ou nos nossos cultos, mais do que 2 milagres? 2 milagres ou mais. Escreva assim, ó, se você já recebeu 2 milagres ou mais, escreva assim, ó, com letras grandes, ok? Eu já recebi vários. Escreva isso. Eu já recebi vários. Escreva aí agora com letras grandes e você vai ver. Você que está aqui pela primeira vez, você vai ver quanta gente já recebeu aqui vários milagres, não um só. E vou dizer mais, esses que já receberam vários milagres vão receber muitos outros. Basta permanecer nesse ambiente profético. Olha aí, ó. Então aí as pessoas, eu já recebi vários. Escreva com letras grandes, eu já recebi vários. E eu profetizo que todos vocês que estão participando, escrevendo aqui, endossando o que eu estou agora aqui ministrando, vão receber ainda muitos outros, em nome de Jesus. Olha quanta gente, olha que coisa mais linda, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, não limite, não ponha limite em Deus, não limite esse último milagre que você recebeu como se fosse, sabe, o ponto final, se esgotaram os milagres de Deus na minha vida, pronto, chega, não vai ter como mais. Não, isso é só o começo. Eu estou profetizando, isso é só o começo. Eu quero que você escreva agora com fé, mas escreva com muita fé. Eu creio, é só o começo. Escreva agora com muita fé. Eu creio, é só o começo. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Sabe, às vezes nós celebramos uma porta que se abriu e não nos apercebemos que, na verdade, essa é só mais uma porta que Deus vai abrir. Existem muitas outras portas que Deus vai abrir na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Número 5. Vamos lá, porque eu quero orar pela sua vida e o tempo parece que voa aqui. Número 5. Continue em uma posição de fé. Porque ainda há muito mais de Deus para você viver, para você experimentar, para você receber. Eu quero declarar nessa noite o que Deus está fazendo agora na sua vida, o que Ele já fez ontem. É apenas, como é que diz o pessoal? É apenas um tira-gosto de tudo aquilo que Deus vai fazer. Deixa eu falar para vocês. Tem muitos outros testemunhos, gente. Tem muitos outros testemunhos. Deixa eu pegar aqui, ó. Só para você ver o que Deus está fazendo. Onde é que está aqui, ó? Vamos ver, ó.
Olha que tremendo isso aqui, obrigado Kátia Nascimento mais uma vez, tá? Testemunho da Maria Terezinha, ela botou aqui na live hoje de manhã, o número é Maria Terezinha 2680, testemunho, testemunho profeta, eu fui curada do meu joelho, olha aqui gente, eu estava com artrose, quase sem andar, e agora ela está curada, e ela mesma diz, glória a Deus. Gente, uma pessoa que estava tendo os movimentos pelo menos desse joelho, dessa perna, paralisado por conta da artrose. Se a minha querida ovelha, Maria Terezinha, digamos que o login dela que aparece no YouTube como Maria Terezinha 2680. Se você estiver ao vivo aqui conosco, por favor, comente, estou aqui, profeta, fui curada. Olha que tremendo, gente. Um joelho sofrendo de artrose, quase sem poder andar, queridos. Quase sem poder andar, completamente curada. Ela contou ao vivo aqui, eu não consegui ver, porque passa muito rápido. Ela contou aqui nos comentários. E eu estou vendo gente sendo curada agora por conta dos testemunhos que estamos contando. Eu vejo uma mulher sendo curada de dores fortíssimas, talvez uma enxaqueca, dores de cabeça fortíssimas. Eu vi uma pessoa, uma mulher, creio eu, e se tiver aqui um homem nessa mesma condição, receba a cura agora. Mas eu vi uma dor, eu não sei se é atrás do olho ou dos olhos. Essa dor desaparece agora, em nome de Jesus. Eu vi uma pessoa com a pontada debaixo das costelas sendo curada agora no nome de Jesus. Eu vi o quadril de uma pessoa sendo liberado. Você estava com a movimentação, com os movimentos muito comprometidos, mas você é completamente curado ou curada agora. Comece a se mover. Escreva, você que está sendo curado. Você que está recebendo um milagre, escreva aqui embaixo com letras grandes. Acabo de ser curado disso. Acabo de ser curado ou curada daquilo. Conte agora o que Deus está fazendo. Eu vejo uma pessoa que estava com os movimentos do ombro completamente comprometidos. Eu vejo você sendo curado ou curada agora mesmo, em nome de Jesus. Pode avisar o Henrique que ele acaba de ser curado. Pode avisar o Henrique que ele acaba de ser curado. Diz para o Mateus que essa torção aí no tornozelo, eu não sei como é que foi. Pode dizer que ele acaba de ser curado agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Então continue em uma posição de fé, porque ainda existe muito mais do que Deus tem para você, que ainda você vai viver. Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme através do seu poder que opera em nós. Tem poder operando agora através dessa live. Tem poder de Deus. Tem uma pessoa que estava com um esporão no seu pé. Tem uma pessoa que estava ali com aquele chamado, eu acho que é olho de peixe. Eu vejo isso desaparecendo do seu corpo, você sendo curado ou curada agora, em nome de Jesus. Tem uma mulher que está sendo curada de dores terríveis por conta de Joanete. Receba agora no nome de Jesus. Eu vi uma senhora com as mãos cheias de uma dor, talvez um reumatismo, artrite, artrose. Eu vejo as suas mãos sendo liberadas agora. Receba o toque. Escreva agora, eu quero que a minha equipe pegue isso tudo para a gente contar amanhã de manhã. Todas as curas que estão acontecendo, por favor, mande agora, acabo de ser curado disso, acabo de ser curado daquilo. Tem uma pessoa que passou o dia inteiro enjoada ou enjoado, sabe, uma dor no estômago. Talvez seja outra pessoa com uma ânsia de vômito o tempo todo, tudo isso sendo anulado agora, sendo cancelado. Receba a cura, receba o teu milagre agora, receba o milagre da parte de Deus. Shekatarabassuri akandalabra saia. Esta mesma unção que veio sobre o Mário, eu vejo ela vindo agora sobre todo e qualquer empresário ou empresária, empreendedor ou empreendedora. Eu vejo essa mesma unção, queridos, ontem ainda, tem um rapaz que ele está movendo junto com o pastor dele. Eu vou estar em Itapema, se não me falha a memória, é essa cidade, agora em agosto, pregando em 2 noites. Se não me falha a memória, quinta e sexta-feira.
pensa que o poder de Deus vai operar de forma tremenda. Serão 2 noites de milagres intensos. Mas deixa eu contar um testemunho, ele disse que vai me dar detalhes pessoalmente. Ele está ofertando isso, né? As custas do evento, ele está ofertando, ele sentiu no coração, ele veio até a nossa igreja aqui e me convidou. E aí, na data que nós fechamos, que é agora para agosto, semana que vem, ele me disse: profeta, eu reconheço o senhor como profeta de Deus, porque desde que eu comecei a mover isso, ele está pagando hotel, ele está pagando todas as custas do evento, gente. Tudo. Ele disse que, profeta, o senhor não tem ideia do que está acontecendo de prosperidade sobre minha vida. Ele louvando a Deus por isso. Ele disse assim, ó, coisas que eu estou vendo agora, desde que eu estou me movimentando para trazer o senhor aqui na nossa igreja. Eu reconheço o senhor como profeta verdadeiro de Deus. Ele disse, eu me sinto como a sulamita, que preparava para receber o profeta. Ele disse, coisas que há 5 anos eu não estava vendo, de prosperidade na vida dele, nos negócios dele. Eu estou profetizando agora no nome de Jesus isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu tenho dito aqui, seja empresário, empresária, qualquer pessoa que decide financiar o reino, é uma empresa financiada pelo reino. Pai Santo, eu profetizo agora, Pai Santo, Pai querido, eu profetizo no nome de Jesus. Prosperidade sem igual sobre todos aqueles que têm se colocado para financiarem o reino. Que muitas vezes não estão fazendo ofertas nem votos para que sejam abençoados, mas para abençoarem o avanço do reino de Deus. Pai, eu profetizo avanço desproporcional nessas vidas. Algo desproporcional. Ou seja, vão colher até onde não plantaram. Vão colher até onde não plantaram. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho que nós recebemos ainda ontem, mas eu só vi hoje. Outro empresário, meu Deus, que ao ler este livro, entendeu de Deus, entendeu da tua parte, meu Deus, o que deveria fazer na sua empresa. E essa reviravolta que ele fez dentro da leitura deste livro, meu Deus e meu Pai, isso fez com que o faturamento da sua empresa mais do que dobrasse. E não só mais do que dobrasse o faturamento, o que ele hoje pode retirar da empresa, quase triplicou. Ou seja, a sua receita aumentou, quase que dobrando isso, mas o seu lucro quase triplicou. Ou seja, o Senhor deu expertise a ele. Obrigado, Senhor. Porque esse livro não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras de direcionamento profético. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das ovelhas queridas que têm estado aqui, Pai. Eu os abençoo, meu Deus, declaro. Meu irmão, se eu posso ser profeta de Deus sobre a sua vida, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva agora com fé, com muita fé, seja profeta de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha empresa. Vai agora ampliando isso, minha ovelha querida. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente que tem te buscado aqui junto comigo, Pai. Eu já faço aqui uma santa convocação para amanhã estarmos juntos aqui às 6:30 da manhã, porque certamente outra palavra poderosa virá, outra palavra cheia da tua unção vai vir sobre as vidas, sobre as casas, sobre as famílias. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo, declaro sobre as finanças, sobre a saúde. Sim, o impossível vai acontecer. Escreva aqui embaixo mais uma vez, eu creio, o impossível vai acontecer. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Eu peço agora a você que quer adquirir os livros, mande uma mensagem agora para a minha equipe. Agora, eu peço que alguém coloque aqui, se é que já não está aqui nos livros, mas coloque, por favor. Mande uma mensagem agora e assim que possível minha equipe vai estar. Gente, são livros que têm abençoado vidas. Esse livro aqui já vendeu acho que mais, eu não sei quantos mil cópias. Milhares e milhares de cópias. Não sei se são 13 mil, 12 mil. Esse livro aqui tem alcançado vidas. Você não tem ideia de quantos testemunhos, vencendo em meias lutas, quantos testemunhos de cura. Gente curada no físico, gente curada na alma.
Sim, pessoas que estavam à depressão, à beira de fazer uma loucura, de cometer uma doideira, leram esse livro, Vencendo em Meio às Lutas, e hoje estão vivendo vida. Tem uma pessoa, gente, que estava pensando em tirar a vida. Hoje ela é obreira na casa de Deus. Hoje ela é uma obreira na casa de Deus. Na verdade, esse é um dos testemunhos. Então, em nome de Jesus, se você tem o desejo de adquirir esses livros que vão enriquecer a sua fé, entre em contato agora. Nós estamos com uma promoção maravilhosa, porque o empresário nos abençoou, enviou uma grande oferta para baratear os custos e essa promoção. Então, gente, tem um dos livros aqui, você está levando de graça, e ainda está levando um desconto desse aqui, ou seja, por favor, não perca essa promoção, porque assim que terminar esse estoque, eu vou ter que mandar imprimir. Eu não sei nem se eu vou conseguir segurar o preço, porque eu não sei o que vão me cobrar. Eu não estou falando de, não sei se eu vou segurar o preço da promoção, eu não sei se eu vou conseguir segurar o preço normal do livro. Então, por favor, aproveite e seja abençoado, amém? Gente, que Deus abençoe a todos. Por favor, mande o seu testemunho, e que Deus te abençoe muito. Nesse mesmo número aqui pode mandar o seu testemunho, tá bom? Beijo no coração, que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã às 6:30 da manhã. A paz de Cristo. Tchau, tchau.